Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao Senhor por mais uma maravilhosa oportunidade que Ele nos dá. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aqui na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e procedente da verdade. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos seguir hoje neste mesmo tema que temos estudado sobre vida no Espírito, tomando como ponto de partida estes textos. Vamos orar. Amado e querido Deus, é no grande nome de Jesus, o teu precioso e amado Filho. É neste nome que está acima de todo nome. É deste nome inigualável, este nome santo, esse nome cheio de glória e de todo o poder. Nós viemos aqui, Senhor, te pedir, ajuda-nos. O Senhor nunca dispensou uma multidão vazia, sempre o Senhor lhe trouxe algo da tua própria vida. Então vem, Senhor, que a tua vida, na tua palavra, seja ministrada para dentro de nós. Transforma-nos, Senhor, e nos ajude nesta hora, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, vamos tomar esses textos, meditar sobre eles, ver toda a grandeza deles, a aplicação deles, dentro deste tema que temos estudado. Como é importante nós sabermos o que, de fato, ocorreu com a nossa vida lá na queda de Adão. O que nós temos visto até aqui é que aquele homem criado por Deus, Adão e Eva, eles foram criados para ser uma sombra de Deus na terra. Por isso que Deus os criou à sua imagem. Nós vimos que a palavra imagem, no sentido hebraico da tradução, traz a ideia de uma sombra.
Então, o homem era uma sombra de Deus. Deus é luz. A luz de Deus incidia no seu Filho naquela eternidade. E a partir daí, na criação, essa luz criou uma sombra. E esta sombra foi o homem criado por Deus. Deus criou o homem para que ele refletisse o céu na terra. Deus criou o homem para que o homem pudesse refletir a pessoa do seu bendito Filho. Porém, nós sabemos que o homem falhou. Quando o homem falhou, lá em 2 Coríntios, o capítulo 11, versículo 3, quando Paulo diz assim, o receio, essa palavra receio vem de um vocábulo que significa medo. Paulo está dizendo assim, eu tenho medo, porque era uma coisa real e é uma coisa real. Que assim como a serpente enganou a Eva com as suas falácias, com suas mentiras enganosas, também sejam destruída a vossa mente, como nós temos visto, a faculdade mais elevada da alma. Porque lá no Éden, antes da queda, a alma com as suas faculdades, vontade, mente e emoções, era governada pela vida no espírito. Porque Deus criou uma faculdade muito profunda no nosso ser, essa faculdade é o espírito. Porque é ali que a voz de Deus fala, é ali que Deus se revela, é ali que Deus se assenta em comunhão conosco. E a faculdade do espírito, com todas essas 3 esferas, essas 3 dimensões, governava a alma. E o homem Adão, ele era espiritual, ele não era anímico. Sua alma estava em total e perfeita submissão ao Espírito. A palavra de Deus, a revelação de Deus e a comunhão com Deus. Não esqueça isso. A palavra de Deus, a revelação de Deus e a comunhão com Deus. Porém, quando o homem pecou, ele perdeu isso. Mas não somente isso. Quando ele perde a palavra, a consciência e a comunhão com Deus, ele perdeu também aquela sombra que refletia de Cristo sobre ele. Aí Paulo vai dizer assim, e seja destruída a vossa mente, e se apartem. A palavra ali dá o sentido de um divórcio, de uma quebra de aliança, de comunhão, de afeto, de distanciamento. E foi exatamente o que aconteceu. Houve um distanciamento entre o homem e Deus. Houve um distanciamento entre os céus e a terra. Porque a terra, em Gênesis 2, era o jardim de Deus. A terra refletia os céus. Então o que aconteceu, irmãos? Quando o homem pecou, aí Paulo vai dizer assim, e vos afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A simplicidade e a pureza, descrita por Paulo aqui, era como que as vestiduras desta sombra, essa sombra refletia essa vestidura em Adão e Eva. Aquilo que Davi canta no Salmo de número 8, versículo 5, de glória e honra, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, menor do que Deus, e de glória e honra o vestistes. Porque a palavra coroastes não existe no texto original. A palavra ali é vestidura. Então o homem criado por Deus, ele tinha uma vestidura. E que vestidura é essa, irmãos? Então lembre-se, o homem foi criado à imagem. A imagem e a semelhança era a vestidura. Glória e honra. Pureza e simplicidade. Essa era a vestidura. Então, quando nós estudamos a palavra semelhança, vocês se lembram? Ocorre 22 vezes no Velho Testamento. A maior ocorrência dessa palavra se encontra no livro do profeta Ezequiel. E a ocorrência que mais se aproxima da descrição, da interpretação, do significado, da aplicação desta palavra, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Quando ele vai descrever a glória do Senhor. E ele vai dizer que a glória do Senhor era como o arco-íris, com as suas 7 cores, falando de infinitude, plenitude e perfeição da criação.
que depois é revelado como a fidelidade de Deus. O arco-íris é um testemunho da fidelidade do caráter de Deus. Aí vai dizer, assim era a aparência da glória do Senhor. Irmãos, você sabe que existe uma ciência de interpretação da Bíblia chamada hermenêutica. Ela tem basicamente 5 leis. Porém, os grandes eruditos do passado, eles usavam mais do que 5 leis. E havia uma maneira de interpretar a Bíblia que era a maneira mais surpreendente. Era a maneira contemplativa. É como se você pega um texto e faz dele um quadro. Só o Espírito Santo, não tem ciência para isso, tem que ter revelação e sensibilidade espiritual. Então, se você pega esse texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, você vai começar a entender que essa palavra aparência ou semelhança, quanto à criação do homem relacionado com a glória de Deus, indica que Adão e Eva refletia esta glória de Deus da sua própria pessoa física. E essa glória era como que um arco-íris em torno deles. É uma visão e uma beleza que ninguém poderá imaginar. Nós não temos capacidade de imaginar tamanha simplicidade, tamanha pureza, tamanha glória, tamanha honra, dignidade havia em Adão e Eva. De maneira que quando eles pecaram, tudo isso se apagou. E agora Paulo vai descrever para nós aqui. Observe como Paulo vai descrever o que aconteceu na queda. Preste atenção. Versículo 17. Primeiro ele faz uma exortação, depois ele faz uma exposição. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis. Observe, irmãos. Paulo não está falando para ímpios, ele está falando para a igreja. Não mais andeis. Por que não mais andeis? Porque existe toda a possibilidade de nós andarmos. Existe toda a possibilidade de nós renunciarmos todas as heranças que nós temos em Cristo. Existe toda a possibilidade de nós desprezarmos todas as insondáveis riquezas que temos em Cristo. Existe toda a possibilidade de nós renunciarmos à nossa posição em Cristo. Então ele diz, não mais andeis. A palavra andeis, na Bíblia, ela dá um enfoque de conduta, de comportamento, de atitude. Ele diz, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos está ligado à mente. Não mais andeis, não tenham uma conduta mundana. Ele está dizendo assim claramente, não voltem a ter a conduta mundana que vocês tinham outrora. No capítulo 5 ele diz assim, outrora éreis trevas, aqui no capítulo 5, outrora éreis trevas, andai como filhos da luz. Você sabe o que significa? Exatamente a interpretação, aqui em Efésios 5, quando Paulo diz assim, andai como filhos da luz. Você pode estudar essa frase, mas sabe o que ele quer dizer exatamente, irmãos? Ele nos leva para o plano original de Deus. Ele está dizendo assim, reflitam a luz. Irmãos, deixe-me um pouco mais longe para vocês entenderem isso. Sabe qual é o meu grande temor, irmãos? Eu peço que o Espírito Santo frustre esse temor que eu tenho no meu coração. É que ao descermos este corredor e passarmos aquela porta para fora, tudo isso vai ficar esquecido. Vocês não podem fazer isso, irmãos. Não permita que o seu coração seja um cemitério da palavra de Deus. Não permita que essas palavras morram dentro de você. Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, torne vida em mim a tua palavra. Nós não podemos, irmãos, sermos verdadeiros cemitérios da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que produzir vida dentro de nós. Nós não somos obrigados a ouvir nada.
Neemias também não era. Neemias vivia lá no palácio do rei da Pérsia, confortavelmente. Ele não tinha mais nada a ver com Jerusalém. Jerusalém estava entregue ao opróbrio, infelicidade dos seus irmãos que ainda viviam lá. Ele, diferentemente dos seus irmãos, e graças a Jeová, tinha um maravilhoso emprego, o emprego dos sonhos. Como um judeu cativo, ele conseguiu na Pérsia ser o copeiro do rei. O rei não bebia nada, sem que antes passasse por Neemias. Ele era um homem de extrema confiança do imperador, do rei da Pérsia, um dos maiores reinos daquele tempo. Então ele estava muito bem. O problema era deles, o problema não era dele. Mas um dia Hanani e seus irmãos, eles foram visitar Neemias na Pérsia. Então Neemias desce para falar com eles, e deve ter descido muito. Ele deve ter descido as escadarias, passado pela guarda real, por toda a segurança. Aí lá no pátio estavam aqueles homens mal vestidos, queimados pelo sol. Neemias, diferentemente deles, se banhava com bálsamo, usava os perfumes mais caros que vinham da Índia, que Hanani e os seus irmãos, se eu ganhasse um perfume daqueles, com certeza eles iriam vender para poder se alimentar pelo menos por 60 dias, porque Neemias era um homem da alta corte. Então Neemias desce. Seus irmãos deviam olhar para ele vindo Neemias, talvez acompanhado de 2 soldados por segurança, e ele talvez dissesse assim para os soldados: espera aí que eu vou falar ali com os meus compatriotas e com meu irmão. Neemias chega até eles, eles devem olhar e dizer: Neemias, você está muito bem, você deve estar muito bem. E ele estava, irmãos. Mas Neemias faz o que todos nós temos que aprender a fazer: perguntas. Neemias perguntou: como está Jerusalém? Aí eles disseram: Jerusalém está destruída. Quando Neemias pergunta por Jerusalém, Neemias sabia exatamente o que representava Jerusalém no coração de Deus. Então vou facilitar a pergunta de Neemias para a gente entender o conteúdo dela. Como está o coração de Deus? Aí eles falam assim: está em opróbrio. O inimigo devastou tudo. Os muros derribados, o templo destruído. Todos os utensílios da casa de Deus estão aqui, debaixo do reino de vocês, lá na Babilônia. A Pérsia comanda tudo. As portas estão queimadas. O povo está doente. Ninguém tem força para nada. Está tudo acabado. Seus irmãos foram embora. Na função de Neemias, segundo a tradição, ele deveria comparecer diante do rei todos os dias, com o olhar de um homem cheio de paz e alegria, satisfeito, feliz. Ele comparecia todos os dias, mas a tristeza tomou o espírito dele de tal forma que a alegria dele não conseguia expressar a verdade. A alegria dele escondia um coração amargurado e infeliz. A Bíblia diz que Neemias chorou por muitos dias, por causa do testemunho de Deus na terra. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração, porque nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus. E como está a casa de Deus? Como está esse templo do Espírito que é a sua vida? Como está o seu coração? Como está o seu interior? Como está a tua alma? Como está esse lugar onde o Espírito Santo, o mais sublime lugar que Ele habita na terra, é você e eu? Como está? Como é que você tem andado? Como é que tem sido o seu dia a dia com Ele? Será que Ele tem saudades de nós? Irmãos, que o Senhor nos dê o coração de Neemias nessa manhã.
João capítulo 1. Olha o que diz, irmãos. Esses textos, versículo 1 a 4, de João capítulo 1, eu vou ter o maior cuidado de não me deter muito tempo aqui, porque não é o nosso enfoque, não é o nosso encargo, apenas vou pegar alguns pontos aqui para a gente retornar. Mas eu quero te falar que esses versículos são tão importantes, que eles descrevem aquilo que aconteceu, e como era, aquele princípio, se é que eu posso dizer princípio, mas eu vou tomar a palavra princípio porque está aqui, no princípio era o verbo, mas esse é um princípio que não tinha princípio, consegue entender, irmãos? Se você disser que não, eu te entendo, que também eu não consigo entender, mas eu sei que é assim que está na Bíblia. Esse princípio de João 1 é antes do princípio de Gênesis 1, um princípio eterno, vamos colocar assim. Havia o verbo, e diz: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora observe, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu vou parar por aqui. Mas se você ler esses textos, a beleza deles é que eles nos levam para Gênesis 1 e interpretam Gênesis 1 para nós, especialmente os 3 primeiros versículos. Então você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí o versículo 2 diz: a terra, o texto original diz assim: a terra, porém, se tornou. Por que ela se tornou? Sem forma e vazia. Deus não criou nada sem forma, Deus não criou as coisas vazias, elas se tornaram sem forma e vazia. E para entender essa frase, sem forma e vazia, aqui tem 2 palavras. A primeira é uma frase sem forma e depois a palavra vazia, mas no hebraico são 2 palavras, torrum e borrum. Se você quiser interpretar esse texto, melhor é Isaías 45:18, que vai dizer assim, que Deus não criou a terra para ser um torrum, não criou a terra sem forma, entende? E por que ela se tornou sem forma? Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, houve uma rebelião nos céus, e por causa dessa rebelião nos céus, que teve um profundo impacto na terra, então, irmãos, a terra virou um caos. Aí diz assim que havia trevas. Então, 2 coisas: Deus não criou a terra sem forma e não criou a terra vazia. E terceiro, Deus não criou as trevas, porque trevas na Bíblia é sempre uma situação que está completamente o oposto de Deus. Trevas é ignorância. Havia trevas sobre a face do abismo. Aí diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre esse abismo, sobre essas trevas. Ele não estava nas trevas, ele estava acima dela. Aí agora você entende? Aí o que aconteceu? Olha o que diz João: ele era a vida. Agora essa vida veio. Qual foi a primeira coisa que Deus ordenou na criação? Disse Deus: haja luz. Se você estudar essa palavra luz no hebraico, essa palavra é uma palavra que inicia com a letra maiúscula. Sabe por quê? Porque não é a luz, claridade, não é a luz do sol. O sol, os astros foram criados bem depois. Essa luz aqui, irmãos, é essa de João 1. Essa luz aqui é a luz de Deus. Você entende? E essa luz de Deus, ela colocou em ordem todo o caos. Tudo agora ficou em ordem. Agora Deus vai começar um processo de restauração, como alguns estudiosos dizem, outros dizem criação. Não perde tempo com isso não. O importante é que ele colocou tudo em ordem pelo poder da luz. Jesus disse: eu sou a luz. Então, quando você pensar em luz, não pense em nada que seja menor do que isso. Efésios capítulo 5 diz assim que nós somos filhos da luz. É esta luz, a luz que reflete a essência do ser e da vida de Deus. Nós somos filhos da luz. Adão perdeu a luz.
Aí você vai ver que quando João prossegue dizendo aqui no versículo 5 em diante, ele vai dizer algumas coisas muito tremendas. Então ele vai dizer que esta luz, que é o nosso Senhor, veio e resplandeceu nas trevas. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que eles perderam? Eles perderam esta luz. Porque essa luz procedia de Cristo, e ela veio habitar em um lugar no homem. Aonde? No seu espírito. Vou dar um texto para vocês, irmãos. Provérbios capítulo 27. Diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Que coisa linda, irmãos. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Porque ali aonde a sua luz habita, a sua verdade, a sua santidade, o seu caráter. É aí. É aqui que Deus habita, é aqui que está a lei de Deus. Você sabe muito bem, irmãos, que universalmente falando, na esfera espiritual, só existem 3 leis. É claro que no universo nós sabemos que, na astronomia, existem várias leis, pelo menos 30 constantes, para poder explicar porque o universo tem uma simetria perfeita. Porque a Terra está fora do seu eixo 23 graus, e se tivesse certinha, perfeita, irmãos, nós não teríamos a quantidade de pessoas que temos aqui, e com certeza a vida na Terra seria diferente. Talvez tivéssemos hoje menos de 1/3 da quantidade de pessoas, porque boa parte da Terra não poderia ser habitada, mas Deus, para ficar tudo perfeito, Ele colocou ela 23 graus fora, tudo perfeito segundo as suas leis. Nós temos as leis, mas espiritualmente falando, nós só temos 3. A lei de Deus. Abra sua Bíblia aí, deixa eu te mostrar isso, porque senão a gente não vai entender nada. Romanos capítulo 7. Vamos entender isso, irmãos, porque isso tudo vai nos ajudar a compreender esses versos. Romanos 7, 22, vamos bem devagar. Olha o que diz: porque no tocante ao homem interior. O que é o homem interior, irmãos? O homem interior, ele é constituído de 2 partes. Quais são elas? Espírito e alma, certo? Porém aqui ele está dizendo, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então ele está fazendo uma referência restrita ao nosso espírito, porque o único lugar em nós que tem prazer na lei de Deus, a lei de Deus é a lei do seu caráter. A lei de Deus é a essência da sua vida moral, da sua vida santa. Então ele está dizendo que no nosso espírito é ali que habita a lei de Deus. Esta lei, ela flui por meio da intuição, por meio da consciência e por meio da comunhão para governar a nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções. Lei de Deus, está vendo aí? Agora, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerrando contra a lei da minha mente, essa lei que ele está falando da mente aqui, é a lei do Espírito, por meio da consciência governando sua mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que opera nos meus membros, isto é, no meu corpo. Porque você sabe que alma e corpo estão intimamente ligados, preste atenção. A nossa alma está intimamente ligada ao nosso corpo, certo? Você já teve a experiência assim de sentir um perfume, e aquilo te leva a uma viagem, nossa, te lembra pessoas, te lembra alguma coisa? Já comeu uma sopa deliciosa, tempero da minha avó, você percebe? Você sente, a alma reproduz lembranças. Então, meus irmãos, da mesma forma, quando uma pessoa está deprimida, está em depressão, isso evidencia no seu corpo desânimo, insônia. Então todas essas coisas, elas acontecem. É por isso que a psicologia chama de doenças psicossomáticas.
somáticas, porque a palavra grega para corpo é soma. Então, mente e corpo, certo? Mente e corpo estão juntos. Por isso é tão importante, irmãos, nós percebermos a vida no Espírito, porque se a vida no Espírito não governar a nossa alma, nossos membros ficarão vulneráveis ao pecado. Aí Paulo diz que existe uma outra lei, mas vejo nos meus membros, quer dizer, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei que deveria governar minha mente, que é a lei de Deus, me faz escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí sabe o que ele diz quando ele percebe essa lei? Ele diz assim: desgraçado. Irmãos, desculpe por essa palavra, mas é exatamente como está no texto original. Desgraçado o homem que sou. Quem me separará deste corpo? Que ele fala aqui, meus membros. Porque agora o corpo, ele fica todo sujeito ao pecado, porque tem uma lei dominando ele. Esta lei agora está dominando a sua mente. Então ele se torna um escravo, ele se torna um homem miserável. Esta frase aqui, desventurado homem que sou, essa frase, quem me separará do corpo dessa morte? Os grandes estudiosos, eles afirmam que havia na cultura romana algumas punições para pessoas que cometiam crimes bárbaros. Então uma das punições era que pegava aquele assassino e amarrava ao seu corpo o corpo daquela vítima, e ele saía pela cidade como um estado de profunda vergonha, gritando: eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu sou um desventurado, quem me separará deste corpo? Então é curioso isso, irmãos, porque isso é chamado o corpo do pecado. No capítulo 7 aqui de Romanos, Paulo ele vai colocar algumas coisas muito interessantes. Você sabe que o grande enfoque desse capítulo 7 é mostrar a vida na carne, o quanto a carne tem um poder em nós. Paulo chega a dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O querer o bem está em mim, mas não executar, não realizar. Então, se você ler o capítulo 7, você não vai encontrar a ênfase aqui na vida no Espírito, é sempre a vida na carne. Quando você lê o capítulo 8, o tema do capítulo 8 é a vida no Espírito. Então você vai ver uma grande diferença, e ele mostra aqui nessas leis, especialmente nessa segunda lei, a lei do pecado. E irmãos, nós precisamos ir a fundo nisso, porque muitos irmãos, muitas irmãs, elas são escravas de vícios, são escravos e escravas de atos pecaminosos que governam suas emoções, que governam suas mentes, que dominam a vontade. E eu digo para você, se você não encontrar um caminho em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, onde você possa encontrar refrigério, ajuda, você nunca vai crescer, você nunca vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sua vida espiritual vai virar um pântano, você tem a sensação que está sempre puxando para baixo, você se torna uma pessoa negativa, você se torna fria, você se torna indiferente, insensível, sem discernimento espiritual. E repito o que eu tenho dito, aí você vê na prática que a comunhão com a palavra é praticamente zero. Você só pega a palavra o dia que você vai na reunião. Você vai ver que com o seu tablet, com o seu celular, você tem muito mais afinidade e comunhão do que com a palavra de Deus. Faz um teste aí, coloca a palavra de Deus e o tempo que você gasta com o mundo virtual. O mundo virtual, irmãos, é uma das maiores armadilhas que esse sistema, quando Paulo diz assim em Efésios capítulo 6,
quando ele fala sobre a hierarquia dos poderes das trevas, ele diz principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. A palavra no texto original é cosmocratos, é uma acracia, é um poder que domina todo o sistema, cosmos, sistema, todo o sistema que opera no mundo no qual nós estamos inseridos. Essas ferramentas podem sim ser conduzidas para o bem, porém elas têm um poder mortífero de destruir nossas vidas. Meus irmãos, eu tenho visto muitos casamentos serem destruídos por causa do celular. O último que eu vi não tem nem 2 meses, porque o esposo chegou para a esposa e falou assim: o que você está vendo? Não é da sua conta. Não, como não é da minha conta? Deixa eu ver. Não é da sua conta. E trancou-se no banheiro. E ele ficou batendo. Sabe o que resultou nisso, irmãos? Hoje estão divorciados, em 2 meses. Sabe por quê? Hoje, os casais, eles colocam senha. Irmão, se o seu celular tem senha que a sua esposa não sabe, você já começou a assinar o seu divórcio. Satanás está te ajudando. Nossa vida tem que ser transparente, luz. A luz, ela tem que entrar e a luz tem que sair. Tem que haver transparência, tem que haver reflexo. Se você é uma pessoa opaca, irmãos, não faça isso. Não deixe esse mundo virtual destruir o seu mundo espiritual. Cuidado. Satanás está usando isso aqui, irmãos, para aprisionar pessoas. Hoje as pessoas andam assim. Olha, se você é jovem, quer ganhar dinheiro no futuro, se especialize em ortopedia de pescoço, vai ficar milionário. Porque essa vai ser a doença que mais vai dar dinheiro para a medicina. Já está provado. Problema cervical. As pessoas estão sendo escravizadas, vivendo como verdadeiros zumbis, criando ambientes virtuais de relacionamento, de amigos, que eles nunca viram a face. As pessoas estão se tornando mais insensíveis nos nossos dias. O toque está acabando. As criancinhas pequenininhas estão hostis. Uma geração egocêntrica, egolátrica, umbigocêntrica. Tudo gira em torno deles. Por isso que os jovens estão se mutilando e se matando. Estão perdendo as afeições. Estão divorciando dos seus pais dentro de casa. Não se tem mais um jantar, um almoço em família. Porque se for colocar todas as panelas na mesa, não cabe, porque a mesa está tomada de celular. Irmãos, eu estou falando isso não é em tom de brincadeira, é como um clamor de Deus para nós. Satanás, ele está nos envolvendo em um grande sistema, que está roubando o nosso tempo, a nossa comunhão, o lugar da palavra. Você pode perceber que os jovens perderam o poder da contemplação e da concentração, eles não conseguem concentrar, não conseguem contemplar. Se você quiser dar aula para as crianças e ser bem sucedido, manda cada um pegar o celular e fica no WhatsApp, aí você vai conseguir a atenção deles. Porque a mente moderna, ela está vivendo a síndrome do pensamento acelerado, as pessoas não conseguem mais parar a contemplar. Eu já ouvi mais de uma pessoa dizer assim: você sabe que eu não posso levar meus netos para a fazenda, porque eles odeiam fazenda. Eles não gostam de fazenda. Sabe por quê? Porque lá não tem celular. As crianças estão perdendo a contemplação, a concentração, o amor, o contato. Estão se tornando cada dia mais rebeldes. Satanás usou um sistema agora para poder começar a formar a geração que vai adorar o anticristo. Nós não podemos ficar passivos. Nós não podemos ficar aqui só ouvindo isso. Nós temos que tomar uma atitude urgente contra os poderes das trevas. Então, meus irmãos e irmãs, hoje você vê as pessoas controladas emocionalmente por este mundo virtual. O que é que nós estamos vendo?
o índice de suicídio no meio de adolescentes e jovens aumentar. O número de divórcios entre cristãos hoje é igual, escute o que eu estou te dizendo. O número de divórcios entre cristãos é igual ao mesmo número de divórcios aos não cristãos. Os relacionamentos estão ficando triviais e superficiais. Nós precisamos retornar à palavra de Deus e deixar que ela governe nossa vida. Precisamos nos submeter totalmente à sua palavra. Porque senão, irmãos, não vai demorar 5 anos, não vai demorar 10 anos. Nós iremos ver todo esse sentimento, toda essa devoção, todo esse anelo pela volta do Senhor desaparecer. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas eu tenho tido a oportunidade de pregar o Evangelho na Europa. Mas você sabe o que me assusta naquele país, naquele continente? É que ali está uma geração que se diz muito avançada na cultura. Porém eu digo para vocês, a geração mais perdida que eu já vi em toda a minha vida. Digo para vocês que o continente africano está mais aberto ao Evangelho do que a África. Se você for na Inglaterra, você vai ver aquelas catedrais, que Spurgeon, que Moody, Whitefield, aqueles lugares que estes homens de Deus pregaram, hoje são museus. São museus. Satanás, irmãos, ele não quer simplesmente produzir heresias no meio do povo de Deus, ele quer diluir a verdade. Por isso que esses palhaços de púlpito são muito mais aceitos do que os profetas. Hoje o povo gosta muito mais de ouvir história e psicologia do que a exposição da palavra de Deus, porque nós estamos perdendo o senso da leitura, o amor pela leitura, estamos perdendo o contato com a vida da palavra. Não é uma Bíblia que você lê, é uma Bíblia que te lê. Não é uma Bíblia que simplesmente você olha para ela, mas ela olha, ela entra dentro de você como vida e te transforma, e te convence, fala dentro de você. Nós não podemos perder isso, irmãos. Mas se continuarmos passivos como estamos, não vai demorar muito, que os cristãos não vão mais ter contato com isso. Tudo vai girar em torno do celular. Aí você aproveita no culto, quando está sentado, já olha o seu saldo bancário, já manda um WhatsApp, já manda a sua esposa preparar comida, já liga no iFood, já prepara um pedido, já liga para o Uber, marcando que às 11 horas você está saindo da reunião, já vai estar na porta, pronto, você resolveu sua vida, mas quando você desliga o seu celular, a reunião já terminou. Irmãos, eu digo para vocês, eu estava numa conferência, no interior de São Paulo, uma comunidade muito grande, eu fiquei assustado, irmãos, porque o local onde eu ministrava era muito alto, então eu via muito bem as pessoas na frente, a quantidade de pessoas com o seu WhatsApp, Facebook aberto na reunião, eu fiquei assustado. Eu estava na Califórnia, irmãos, e quando eu cheguei na reunião, todos os lugares estavam tomados, então eu sentei lá atrás com a minha esposa, e a reunião começou, e eu fiquei olhando, irmãos, me perdoe falar essas coisas aqui para vocês, mas que sirva de alerta. Eu olhei assim, as pessoas com seus Facebooks, mostrando, e conversando, e o irmão aqui falando, o pessoal do louvor cantando. Eu falei, não, essas pessoas não estão erradas não, quem está errado sou eu. Chamei minha esposa, falei, vamos embora. Mas você não vai ministrar a palavra? Deus está longe daqui, Deus não está nessa reunião, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para quem aqui? Olha como esse povo está. E pensa, irmãos, que estava um frio de rachar lá fora, e a minha carona, a pessoa que tinha me levado, estava lá na frente, com o seu WhatsApp também aberto. Eu falei para minha esposa, vamos para o frio, estava 1 grau abaixo de zero, vamos para o frio, vamos para o carro, vamos para algum lugar, aqui eu não quero ficar, porque para mim isso aqui não é o povo de Deus, essa aqui é a comunidade que vai adorar o anticristo, esse povo não é sério,
Vamos lá fora, deve ter bêbados, mendigos lá fora. Vamos ver se a gente encontra alguém lá fora para pregar. Aqui não. Irmãos, é de assustar. É de assustar, e ninguém vê mal nisso. As pessoas acham que isso aí é normal. Não é normal. Se Deus não estiver presente entre nós, não é normal. Se nós perdermos a face de Cristo, não é normal. Então nós não podemos nos acostumar com isso, irmãos. Porque o pecado vai nos dominando, a lei do pecado vai nos governando. E nós vamos perdendo a lei de Deus. Olha o que Paulo diz aqui: miserável, desventurado, homem que sou. Aí ele faz um clamor: quem me separará do corpo dessa morte, dessa lei do pecado? Irmãos, a maior grandeza desse versículo, desse capítulo 7 de Romanos, é ele não terminar no versículo 24, ele ainda tem o versículo 25, que diz assim: mas, graças a Deus por Cristo Jesus. Ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu, olha o que ele diz, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Sabe o que ele quer dizer? Que ainda existe uma possibilidade de caminho, que com a mente nós temos que ser escravo da lei de Deus. Quando é que com a mente eu me torno escravo da lei de Deus? Quando o Espírito de Deus, quando a lei de Deus habita no meu espírito. Essa é a obra que Cristo Jesus veio. Ele veio agora, irmãos, nos vivificar, nos ressuscitar, nos tirar do império de trevas, nos transportar para o seu reino. Então agora a lei de Deus vai governar por meio da consciência a minha mente. Então ele diz aqui: sou escravo da lei de Deus, mas na carne, aqui, ainda com a lei do pecado. Então você pode perguntar assim: irmão, então eu posso continuar pecando? Porque aqui diz que eu sou escravo da lei do pecado. Não, coloque as coisas nos seus devidos lugares. De fato, irmãos, essas leis são imutáveis. A lei do pecado é imutável. Deus não destrói leis. Deus não destrói uma lei. Esta lei é imutável. Ela existe aqui nos meus membros. Mas o que ele está dizendo, irmãos, que se eu sou escravo com a minha mente da lei de Deus, eu também sou escravo nos meus membros da lei do pecado. Isso quer dizer que eu sou suscetível a pecar. Mas se a lei de Deus governa a minha mente, com certeza, irmãos, a lei do pecado está aqui, mas ela não vai me dominar. Por isso que ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Mas vamos entender o que ele coloca mais. Versículo 1 do capítulo 8, aí nós temos uma terceira lei. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Olha essa lei, irmãos. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então você vê que coisa linda, irmãos. É como você entender que Deus não destrói a lei. Não. Deus não vai destruir a lei. Deus vai nos dar uma outra lei para sobrepujar esta lei. Tá certo? É isso que acontece, irmãos. Deus não vai destruir a lei do pecado. Ele vai nos dar uma lei que vai sobrepujar a lei do pecado. Qual é a lei que Deus vai nos dar? É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É esta lei. E o capítulo 8, eu te aconselho depois, não agora. Leia esse capítulo tendo como fundamento esta verdade, a lei do Espírito de vida. Que coisa preciosa, irmãos, porque nós estamos agora governados pela lei do Espírito de vida. Essa lei não existia, mas ela passou a existir quando o Espírito Santo foi derramado para fazer uma habitação eterna dentro de nós. Então essa lei é o caráter do Espírito, e essa lei que nos domina, que nos governa, que vai governar a nossa alma. Então se essa lei do Espírito de vida, através da consciência, governa a alma, a lei do pecado está nos meus membros, mas porém não vai me dominar mais, porque a partir de agora eu sou governado pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos.
Isso é transformador. Então agora a gente vai voltar para Efésios. Vamos voltar. Efésios 4,17. Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Agora você entende a ênfase dessa frase, não mais andeis, porque você pode dizer, mas irmão, eu sou tão fraco, eu sou tão débil, irmão, eu tenho um pecado, que eu não consigo me livrar dele. Olha, irmão, falando sinceramente para você, na verdade, você só é fraco porque você tem prazer nas suas fraquezas, você tem prazer em se tornar um escravo do pecado. Nenhum cristão maduro, salvo em Cristo, porque a gente ouve muito isso. Irmão, tem um irmão aqui, nossa, ele ainda não tem 20 anos que ele não consegue se livrar desse pecado, ele ainda está assim. Irmão, sinceramente, é cristão mesmo, irmãos? Nasceu de novo? Nasceu? Ou é um cristão religioso, ou é um cristão com salvação psicológica, salvação emocional? Será que realmente foi Cristo que entrou na vida dele? Será que os grilhões do pecado foram quebrados? Será que o Espírito Santo veio habitar o seu espírito? Eu não consigo entender essa salvação, irmãos. Talvez seja pela minha fraqueza de concepção. Não consigo entender. Porque quando eu encontro salvação na Bíblia, encontro pessoas salvas na Bíblia, elas são salvas de verdade. Não tem essa coisa de salvação periférica. Salvação é de verdade. Você pode errar? Pode. Você pode falhar? Claro. Mas nós não temos prazer no pecado, nós não temos prazer na falha, porque o Espírito Santo dentro de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você sente a tristeza que o pecado provoca dentro de você, você percebe a separação, você não tem prazer nas trevas do pecado. Como pode, irmãos? Como pode? Tem muita gente banalizando a graça de Deus, tem muita gente banalizando a santidade de Deus. Você pode dizer, mas irmão, isso aí não é colocar jugo? Isso é colocar peso? Mas que vida cristã difícil é essa? A vida cristã não é difícil, a vida cristã é impossível. E sabendo disso, sabe o que Deus fez? Deus nos deu seu Filho como vida, Deus nos deu seu Filho como justiça, Deus nos deu seu Filho como santidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa redenção. O nosso papel é morrer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que entender isso, irmãos. O mal está aqui. Agora o que eu vou fazer? Alimentar a minha carne? Alimente o seu espírito. Renda-se, quebrante-se, seja sincero e honesto com Deus. Como disse o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, envia a tua luz, penetre a tua luz dentro de mim, essa luz que é vida, essa luz que é verdade, essa luz que é santidade. Salmo 36, 9, em ti está o manancial de vida. Sabe o que ele quer dizer? Em ti está a fonte inesgotável, na tua luz eu vejo a luz. Sabe o que ele quer dizer? Nesta luz, e nunca diminua esta luz, lembre-se do que eu te falei em João capítulo 1, versículo 4, na tua luz, a luz que é a vida de Deus, que é a verdade de Deus, que é a santidade, nesta luz, eu vejo a mim mesmo, eu vejo quem eu sou. Mas não esqueça da primeira parte, em ti está o manancial de vida. Deixe-me adicionar um texto aqui, lá em Jeremias no capítulo 2, Deus diz assim, Jeremias, este povo cavou cisternas rotas. Sabe o que Deus estava dizendo? Esse povo cavou uma cisterna que não retém a água, mas a mim, manancial de águas vivas, eles não querem. Deixa eu colocar mais 2 textos aqui. Jesus dizendo para aquela mulher samaritana,
Em João 4, quando ele pediu água para ela, ele disse: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus disse: se você conheceras o dom de Deus, e tu me pedirias água, e eu tenho uma água para te dar, e a água que eu te der, ela vai formar em você uma fonte que saltará para dentro da eternidade. Aí Jesus vai ampliar isso que ele disse para essa mulher em João 7, e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí João vai dizer assim, que Jesus estava dizendo isso por causa do Espírito Santo que havia de ser derramado. Então o Espírito Santo foi derramado para formar dentro de nós uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Veja a grandeza disso, irmãos. Por isso é o nosso dever ter uma vida cheia do Espírito Santo. Deixe-me colocar um texto que está aqui, neste capítulo 4, que está tão perto de você aí. Eu não poderia deixar isso passar. Efésios capítulo 4. Olha o versículo 30. Diz assim: não, está no contexto do que nós estamos tentando ler e ainda não saiu do primeiro versículo, mas vamos chegar lá. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, eu não sei chegar a todas as profundezas desse versículo, mas eu sei que ele tem muitas. Mas eu vou tentar mostrar pelo menos algumas delas. Essa palavra entristeçais é uma palavra particular. Se você estudar essa palavra no texto grego original que Paulo escreveu, você vai perceber que é uma palavra única. E ela tem um sentido muito especial. Essa palavra entristeçais fala de um pai que está chorando a morte do seu filho. Porque ela foi colocada aqui para dar a nós a exatidão da dor que o Espírito Santo sente quando ele é entristecido por nós. Então ele fala da dor que um pai sofre, que uma mãe sofre ao ver o cadáver do seu filho morto. Aí diz assim: não entristeçais, não provoque tal dor ao Espírito Santo, porque este Espírito Santo, ele é um selo. Essa palavra selo, ela tem 3 sentidos aqui. Fala de uma mercadoria que você comprou, e você colocou um selo como propriedade sua. Fala também do selo que é colocado numa escritura, quando você assina uma escritura e você coloca o selo, para dar autenticidade ao documento. E também essa palavra selo dá a ideia de uma mercadoria que você envia, e para ter a certeza que vai chegar, você coloca o selo. Propriedade, autenticidade e segurança, são as 3 palavras para definir esse termo selo. Olha o que ele diz, que o Espírito Santo, irmãos, nós sabemos que ele foi enviado para operar grandiosas obras na nossa vida. Aqui Paulo está dizendo uma delas. O Espírito Santo, ele foi nos dado para ser um selo na nossa vida, de autenticidade, que nós somos propriedade de Deus. Segurança, para que eu e você tenhamos a certeza que naquele grande dia, quando o nosso Senhor vier nos buscar, nós estaremos preparados. E quem é que vai nos preparar? Quem está nos preparando? O Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, autenticidade, propriedade, segurança. Então não entristeça, não magoe, porque todas as vezes que você se permite viver escravo de um pecado, você está produzindo uma dor no Espírito Santo sobre você. É como se o Espírito Santo chorasse sobre você, como um pai que chora sobre o corpo do seu filho. Meus irmãos, nós temos que compreender o grau de seriedade daquilo que está escrito na palavra de Deus e foi dispensado para nós.
Não é um livro qualquer, é o livro da mente de Deus, é a palavra escrita de Deus, são os sentimentos de Deus que estão aqui neste livro, e nós podemos perceber isso, porque tudo que Deus tinha de fazer, tudo que Ele tinha para nos dar, Ele já fez e nos deu em Cristo Jesus. Ele só quer que nós tomemos posse. Então não fique se desculpando, irmão, mas eu tenho a lei do pecado na minha vida, o que eu faço? Aqui está o que você faz. Nós precisamos desenvolver vida devocional, disciplina devocional, pensamentos devocionais. Nós precisamos fazer uma limpeza na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa. Veja tudo aquilo que está na sua mente, na sua casa, em torno de você, que não te leva a Cristo. Tudo que rouba o seu tempo com Ele, tudo que tira de você o foco dEle, todas essas coisas são responsabilidades nossas. Tire, porque muitas delas podem ser fendas, podem ser brechas para Satanás te manter num cativeiro de pecado, roubar o seu tempo de comunhão com Deus. Então não fique se fazendo de vítima do pecado. A lei do pecado está aí, mas se a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não te governar, você vai se tornar um escravo do pecado. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã, isso é enganação. Tem um texto lá em Números 16, 33, que diz assim: pereceram no meio da congregação. Muitos irmãos estão perecendo no meio da congregação. Muitos irmãos estão comendo migalhas, enquanto tem uma mesa farta. Muitos irmãos estão vivendo uma pobreza espiritual, enquanto as abundâncias de Deus estão sendo derramadas no seu corpo. Deus não quer isso para você, meu irmão e minha irmã. Aquilo que eu compartilhei ontem com você sobre Zaqueu, desce dessa árvore, porque você é o objeto especial da atenção de Deus. Mas não abuse da graça dEle, não abuse das misericórdias dEle que tem se renovado a cada manhã, não abuse do amor dEle por você. Ele tem feito tudo para te atrair, para te alcançar, para não te perder, e Satanás faz tudo para te amarrar, para te aprisionar, para te destruir. Aproveite que o Senhor está falando face a face com você, e renda-se aos seus pés, como Maria fez. Procure ter uma vida devocional diante dEle, porque a vida é séria, irmãos, a vida é muito séria, e muitos cristãos não estão percebendo isso. Se você não entender e não receber por amor, talvez um dia você vai poder entender pela dor. Vamos terminar aqui a leitura, eu já quero terminar, irmãos. Versículo 18, ele vai dizer para nós o que aconteceu na queda. Então, voltando às últimas frases do 17, vaidade dos vossos pensamentos, obscurecido, a palavra aqui é coberto de trevas. Quando o homem pecou, sua mente ficou obscurecida, coberta de trevas, obscurecidos de entendimento. A palavra entendimento aqui é a mesma palavra para mente no texto original, mente obscurecida. Mente obscurecida é uma mente em trevas, porque quando o homem caiu, a luz de Deus vinha no seu espírito, essa luz jorrava pela consciência sobre a mente, então a mente era iluminados os olhos do vosso entendimento. Então o que significa iluminados os olhos do vosso entendimento? A luz de Deus no nosso espírito, pela consciência governando a mente, aí a mente passa a ter olhos iluminados, compreende? Aí ele diz assim, alheios, a palavra aqui é alienado, distanciado. Quando o homem pecou, então ele ficou distante de Deus, alienado, ele se perdeu de Deus. Por isso que Adão foi se esconder entre as árvores do jardim, porque ele ficou alienado, ele sentiu que ele perdeu Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. A palavra ignorância aqui, a tradução dela significa falta de conhecimento, mas não é um conhecimento só no sentido intelectual, é o conhecimento derivado da experiência, da comunhão, aquele conhecimento
que a gente percebe que tem no casamento. Quem conhece melhor você é o seu cônjuge. Por quê? Porque é um conhecimento baseado na experiência, nos afetos. Aí ele diz, em que vivem pela dureza, a palavra dureza aqui é poroses, que dá o sentido de um calo que vai cobrindo. Então o que aconteceu, irmãos? Dureza do vosso coração, essa palavra dá a ideia de um calo, de um bloqueio. Coração é a parte afetiva, emocional do nosso ser. E aqui tem o sentido de descrever as faculdades da alma. Então as faculdades da alma, mente, vontade e emoção, sofreu um bloqueio e como uma calosidade, porque não tinham mais a sensibilidade do governo na vida do Espírito. Versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, e por que insensíveis? Por causa da dureza do coração, porque agora o coração está bloqueado. A palavra insensíveis aqui é perdido nos sentimentos. O homem caído, quando o nosso espírito estava morto, nós tínhamos os sentimentos insensíveis, não havia sensibilidade para a voz de Deus, e diz assim, se entregar à dissolução, a uma luxúria, ao pecado desenfreado. Agora, irmãos, versículo 20, olha o que diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então essa frase, aprendestes a Cristo, tem que estar ligada a esse contexto. O que quer dizer, irmãos, em sentido mais profundo, é que a vida de Adão, governado pela vida no Espírito sobre a alma, era a própria vida de Cristo transmitida a eles, porque você se lembra, o homem foi criado para ser uma sombra de Deus, ele era a imagem de Deus, e nós sabemos que a imagem de Deus é Cristo. Toda a vida de Adão era governada pela luz de Deus no seu interior, e aí nós vamos entender que essa luz é Cristo, porque João 1,4 vai dizer para nós, o que significava, irmãos, que a vida de Adão seria um aprendizado a Cristo, seria um crescimento em Cristo, ele chegaria à medida da estatura do varão perfeito. Você se lembra lá no Hermon, quando Cristo chegou ali, e ele transfigurou diante dos seus discípulos, como foi aquela transfiguração? Ali está a medida da estatura do homem perfeito diante de Deus, o homem aprovado, assim seria Adão. A vida de Cristo transmitida pelo poder da verdade, da santidade e da luz, iria levá-lo a uma plenitude de crescimento. Então agora, irmãos, Deus não está falando a Adão, Deus está falando a mim e a você. Deus está nos levando à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso está aqui, nos versículos 12 e 13, desse capítulo 4 de Efésios. Como que nós vamos chegar a isso, irmãos? O Senhor está nos mostrando. Cristo agora é a medida de Deus para nós, Ele é o padrão de Deus para nós. Mas Deus não exigiu nada de nós que Ele não alcançasse em Cristo. Tudo que Deus exigiu de nós, Ele alcançou em Cristo. Então não somos nós, de nós e por nós que vamos alcançar, mas sim o Espírito Santo vai nos habilitar a alcançar essa medida de Cristo. Do contrário, irmãos, do contrário, nós vamos viver outra vida e não a vida cristã. O meu desejo, irmãos, é que vocês discernam toda a seriedade dessa palavra para a vida de vocês, para o caminhar de vocês aqui como igreja, que vocês não percam isso de vista. Vocês podem estudar qualquer tema que vocês quiserem na Bíblia, vocês podem buscar as melhores experiências espirituais, vocês podem estudar os melhores livros já publicados, vocês podem estudar qualquer livro da Bíblia, vocês podem buscar desenvolver a vida de oração, vocês podem buscar aprofundar na revelação da mesa do Senhor, vocês podem buscar um padrão elevado de comunhão do corpo. Eu digo para vocês, nada disso terá sentido ou fará sentido se esse assunto não for claro para vocês. Vida no Espírito. Você nunca vai conseguir ser o esposo, a esposa que Deus espera de você, se você não conseguir entender vida no Espírito. Você nunca vai ter um ministério eficaz, um serviço eficaz, um encargo eficaz,
se este assunto não for claro dentro de você. Nunca, irmãos. Você vai perceber que você vai ficar patinando, sem sair do lugar. Vai ficar andando em círculos, dando volta e não indo a lugar algum. Por isso esse assunto é extremamente urgente para a igreja do Senhor Jesus. Compreender as nossas faculdades interiores, compreender o nosso homem interior, como diz a sequência dos textos aqui, despojar do homem velho. Quando Deus introduziu a nação de Israel em Canaã, sabe o que ele fez? Ele pegou a geração velha e sepultou no deserto. Só a nova geração entrou em Canaã. Só a nova geração venceu os gigantes, venceu os obstáculos. Só a velha geração. Eles foram reprovados lá em Ritma, na 15ª estação. Deus já havia reprovado eles, porque eles viram os gigantes, eles duvidaram da palavra de Deus, eles não tiveram coragem, porque tudo isso faz parte da velha criação, covardia. Então, irmãos, nós precisamos nos revestir de Cristo, revestir da sua vida, de tudo o que Ele é. Tudo que Cristo alcançou foi para nós. Tudo que Ele ganhou, Ele derramou para nós. E o Espírito Santo está fazendo esta obra de trazer a realidade, de substantificar em nossa vida aquilo que Cristo alcançou. Porque a vida de Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então Ele é a nossa vida. Se nós não entendermos isso, irmãos, se não tomarmos Cristo como a nossa experiência, como está em Filipenses, no capítulo 1, tomar Ele como nossa vida, no capítulo 2, tomar Ele como nosso modelo, no capítulo 3, tomar Ele como nosso alvo, no capítulo 4, tomar Ele como a nossa vitória, nós nunca vamos avançar na vida cristã. Vamos viver mediocridade espiritual. Deus não quer que você seja medíocre na vida espiritual. Deus quer que você seja maduro na vida espiritual. Quando a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor procurando a quem tragar, como um leão, você vai ver que o leão, a leoa, esses animais, quando eles vão buscar a sua presa, eles procuram 3 tipos de presa. Quais? Os bebês, os infantis. Ele procura os fracos, porque os fracos sempre ficam para trás. Ou então, os doentes, porque os doentes não têm força. Essas são as presas fáceis. Peça ao Espírito Santo que na luz da sua palavra sonde o seu coração. Se você é um cristão imaturo, infantil, neófito, se você é um cristão emocionalmente doente, vulnerável, uma pessoa que vive escravizada por algum tipo de doença que debilita a sua fé, que debilita a sua convicção em Deus, que debilita a sua persistência na oração, na comunhão, que te debilita a desenvolver na palavra de Deus. Ou se você é uma pessoa fraca, uma pessoa que vive flertando com o pecado, uma pessoa que dá voltas e volta naquele mesmo pecado, que não caminha para o alvo, não tem o foco do que é verdadeiramente a vida cristã, você fica na superficialidade. Peça isso, irmãos. Eu não posso acreditar que Deus me trouxe aqui nessa comunhão com vocês para falar essas coisas, para dizer para essas paredes. Eu não estou querendo dizer que muitas pessoas são assim, porque eu não julgo ninguém, mas talvez haja uma só pessoa aqui, e talvez Deus moveu todo esse encontro só para falar com uma pessoa aqui. Então, se é uma pessoa aqui, que seja você a se render ao Senhor, porque o Senhor quer ter avanços de glória no meio do seu povo. Nós temos que ser muito mais do que isso aqui como igreja. Nós temos que avançar muito mais do que já temos avançado. Nós temos que ir muito mais alto do que já temos chegado até aqui.
Nós temos muito mais para experimentar do que já temos experimentado. Porque eu creio, irmãos, que antes da volta do Senhor, não vai ter uma igreja aqui fugindo do anticristo, fugindo do juízo de Deus sobre as nações, porque o juízo de Deus virá sobre as nações. Aquilo que a Bíblia mostra é que, antes da volta do Senhor, haverá uma igreja triunfante, audaciosa, corajosa, destemida, forte, cheia da sua presença. Gastaria mais algumas horas com vocês só para falar sobre isso, abordando um texto em Romanos capítulo 8, versículo 19, quando ele diz assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria, com o gozo que nos espera. Aí diz assim: a ardente expectativa, é esse texto, da criação, que é o versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto, por muito tempo, ele foi mal traduzido e interpretado, porque a gente acha que isso aqui é lá para a eternidade. Não é, porque a palavra filhos aqui é ruios. Sabe o que é isso? Filhos maduros. E vou dizer mais, vou colocar um texto aqui, vou colocar dois. Um está em Atos 3, quando Pedro está fazendo uma exposição sobre o nosso Senhor, ele diz assim, que ele está retido no céu, até o tempo da restauração de todas as coisas. Diz que o nosso Senhor está retido nos céus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Um outro texto, Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Vou interpretar esse texto. Essa palavra convergir, a tradução dela é reunir novamente todas as coisas. É uma palavra grande, ana, kefa, laomai. Ana, de novo, kefa, cabeça. Laomai, trazer. A tradução significa assim, trazer todas as coisas e colocar aos pés do cabeça exaltado. Um dia, o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que se você juntar todos esses textos, eu vou citar mais um outro. Hebreus 11:39, diz assim, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, completados. Ele está ali citando, no contexto da galeria dos heróis da fé, daqueles que já foram antes de nós. Aí diz assim, estes não terão o ministério deles terminado sem nós. Escute, irmão, acho que vocês não ouviram. Capítulo 11, não tem a galeria dos heróis da fé? Aí o escritor aos Hebreus vai dizer assim, eles não terão seus ministérios completos sem nós, porque Deus, aprove Deus realizar coisas superiores ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A palavra ali é completados. Irmãos, nós estamos aqui para terminar a jornada de Abraão, a jornada de Moisés, a jornada de Davi, a jornada de Jeremias, de Isaías, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Papias, de Policarpo, de Wycliffe, de Wesley, de Martinho Lutero. Agora somos nós que estamos na carreira cristã. Talvez sejamos nós que vamos passar a linha de chegada, irmãos. Eles já fizeram a parte deles, agora nós temos que fazer a nossa. Mas não serão os meninos, os infantis, serão os ruiós. E no dia que isso acontecer, sabe o que vai haver, irmãos? Deus vai restaurar todas as coisas. Irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 3:17 que a terra está sujeita à vaidade por causa de Adão, ao caos por causa de Adão, porque aqui Paulo vai dizer, ele vai falar sobre alguns gemidos. Um dos gemidos aqui é que a natureza geme, a natureza está gemendo, porque ela espera ansiosamente que esses ruiós apareçam. Esses ruiós é a igreja gloriosa, esses ruiós é a igreja que vai preparar o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus. Esses ruiós, irmãos, através deles, Deus vai vencer o mundo, Deus vai vencer a carne, Deus vai vencer o diabo pelo poder da vida de Cristo neles. Então tire da sua cabeça, irmãos, que lá na volta, quando a trombeta soar, nosso Senhor voltar, uns gatos pingados vão sair dos buracos, porque eles estavam com medo do anticristo. Se você tem essa ideia, você está redondamente enganado.
Porque se a igreja primitiva, a igreja que começou, era corajosa, audaciosa, não temia a morte, não temia leões, não temia prisões, não temia açoites, não temia morrer, não temia sofrer pelo Senhor, eu também creio que o nosso Senhor não será envergonhado. Ele também terá um testemunho tão eficaz como foi o testemunho daquela primeira igreja. É assim que eu vejo, porque o juízo, a grande tribulação, não é para provar os crentes, não. Se você está achando que me mostra esse texto na Bíblia, irmãos, que eu devo estar perdido na minha leitura. A grande tribulação é o juízo das nações, começa lá em Apocalipse capítulo 8. E vocês lembram quando começa as trombetas? Diz assim que os santos vão orar, e a oração deles vai ser como um incenso diante de Deus. Aí a oração do nosso Senhor Jesus, o incenso da oração do nosso Senhor. E aqui, irmãos, aí nós temos que estudar mais outros dias, estudar o que significa o incenso, porque você vai ter que estudar cada especiaria que compõe o incenso, para você saber que o incenso fala das virtudes morais do nosso Senhor Jesus, que torna as nossas orações aceitáveis diante de Deus. A nossa oração é tomada pelo incenso da oração de Cristo e chega diante de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 8, e quando esse incenso chega, aí diz assim, que o primeiro anjo pegou a trombeta para tocar, houve chuva de granizo na terra. Não é assim, irmãos? Aí você vai ver a chuva de granizo, aí depois você vai ver o juiz, a outra trombeta, um asteroide que vai cair sobre o mar, um outro que vai cair sobre as fontes das águas, aí vai haver a quarta trombeta, um grande eclipse sobre toda essa terra. Aí a quinta trombeta diz que vai haver uma crise mundial tão terrível, que os homens vão entrar em tamanho desespero, que eles vão sentir como que golpeados por escorpiões. Aí a sexta trombeta diz que vai haver a terceira, uma terrível guerra mundial. Aí tem uma pausa, irmãos, capítulo 10 de Apocalipse. Aí João olha, quando ele olha, ele vê um anjo. Diz que esse anjo era grande, irmãos. Ele tinha o pé na terra e outro pé no céu. Ele está pisando, ele diz que esse anjo é o anjo da aliança, tinha um arco-íris, porque é o anjo do Senhor, aquele anjo, irmãos, que percorre todo o Velho Testamento, chamado o anjo do Senhor, porque ele é uma cristofania de Cristo. É esse anjo aparece, o capítulo 10 é uma digressão do Apocalipse, ainda não tocou a sétima trombeta. A sétima trombeta está em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4,13. Ela não tocou, mas aí João tem a visão do anjo. Quando João vê aquele anjo, ele fica estarrecido com tamanho poder. Aí Deus fala para João, continue profetizando, não pare. Eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu não vou dizer. Ele não diz para nós quem é o anticristo. Ele não disse. E alguém quer saber quem é o anticristo? Não perca seu tempo, vai conhecer Cristo. Vamos conhecer quem é Cristo. Deus quer nos revelar Cristo e não anticristo. Não me interessa o anticristo, irmãos, não me interessa quando ele vai chegar, por onde ele vai chegar. Eu quero esperar Cristo e não o anticristo. O anticristo é para os apostatas, o anticristo é para o mundo. Nós não temos compromisso com o anticristo, nós temos compromisso com Cristo. Então Deus não mostrou para ele quem é o anticristo. Muitas coisas Deus não mostrou para João, porque elas não são necessárias. Deus mostrou para João o que era necessário para nós. Deus quer que nós nos concentremos nele. Deus quer que nós nos concentremos na sua palavra. É isso que Deus quer. Então, meus irmãos, aí você vai ver que aí no capítulo 10, versículo 7, Deus fala assim para João, que o sétimo anjo vai tocar a trombeta e o mistério de Deus será revelado. Apocalipse 10, 7. O que é o mistério de Deus, irmãos? Colossenses 2, 2 vai dizer que o mistério de Deus é Cristo. Mas o que é Cristo na Bíblia? Cristo na Bíblia é o Messias? Não. Se você diz que você está redondamente enganado. É muito mais do que Messias. Você está traduzindo palavra. Se você ficar traduzindo palavras, você não vai chegar talvez na revelação delas. Cristo na Bíblia não é um sinônimo de Messias para a igreja, talvez para Israel, mas para nós não. Cristo na Bíblia para nós é muito mais do que o Messias. Cristo na Bíblia para nós é aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz assim, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos,
constitui um só corpo. Aí ele diz, assim também com respeito a Cristo. Então, como Paulo está definindo Cristo aqui em 1 Coríntios 12? Um corpo constituído de muitos membros. Quando foi que ele viu isso, irmãos? Quando ele ia perseguir para destruir a igreja no caminho de Damasco. Ali ele estava, irmãos, com ordem para varrer a igreja da terra. Mas de repente veio uma luz. Ah, que luz, irmãos. Como a gente falou dessa luz hoje. Ela percorre toda a Bíblia, irmãos. Ela percorre toda a Bíblia. Começa lá em Gênesis. Aí você olha na Nova Jerusalém, ela está tomada por essa luz. Diz que lá na Nova Jerusalém não tem o sol, porque o Senhor será a sua luz. Essa mesma luz irradiou na vida de Saulo, e ele caiu. Só que ele não estava preparado para o que ia acontecer, irmãos. Ele caiu. Quando ele caiu, irmãos, ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo. Irmãos, ele fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quando ele ouviu a resposta, foi a resposta mais devastadora da sua vida. Aquela resposta veio como um furacão e quebrou tudo, a ponto dele dizer assim: aquilo que eu considerei lucro na minha vida, aquilo que era lucro para mim, eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Perdeu tudo, porque aquela luz veio como um furacão, e aquela voz na luz disse para ele assim: Egoeme Yeshua, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele dia, ele aprendeu algumas coisas. Primeiro, quando Jesus disse, eu sou, Saulo era um fariseu dos fariseus. Os fariseus nunca conjugavam a primeira pessoa do presente do indicativo, porque eles entendiam que aquilo que aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 3, quando ele perguntou para Deus, quando ele chegou perto de Deus, que direi para Faraó? Aí Deus disse assim: diga para Faraó que eu sou o que sou. Para os judeus isso era a coisa mais santa que podia haver sobre Deus. Naquele dia, Paulo ouviu que Cristo era Deus com Deus, porque ele disse, eu sou, Egoeme. Aí, ele ouviu a mais assustadora de todas as verdades, que poderia devastá-lo para sempre. Eu sou Jesus. Aquele Jesus que ele acreditava que estava morto, sepultado, ele era o Deus que ele tanto adorava. Eu sou Jesus. Aí, por último, a quem tu persegues? Ele não perseguia Jesus, ele não perseguia, ele perseguia a igreja. Aí naquele dia ele viu que Jesus, que Cristo e a igreja são um. Por isso que ele disse lá em Efésios 5:30, grande é este mistério, mas eu falo de Cristo e da igreja, porque ele sabia que Cristo e a igreja era um corpo orgânico. O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Isso é Cristo, irmãos. Então olha essa sétima profecia, essa sétima trombeta, o mistério de Deus será revelado. E que mistério é este? Cristo e a igreja será manifestado. Quando nós, irmãos, ouvimos aquela trombeta, os mortos em Cristo, os nossos irmãos que já partiram, eles vão ressuscitar, eles vão se acender nas nuvens. Nós aqui seremos arrebatados e vamos encontrar com eles. Imagine que tempo de comunhão, irmãos. Mas não será tudo, porque dali depois nós partiremos mais alto para ver a face do nosso amado Senhor Jesus. Então não pense que essa igreja que vai passar por essa linda experiência é uma igreja esquelética. Não, é o exército de Deus que está nessa terra, e você foi chamado para fazer parte desse exército. Você é membro deste corpo. Então não aceite nenhuma desculpa do pecado na sua carne. Permita que o Senhor faça uma grande e poderosa obra em você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus.
Obrigado por esses dias que nós estivemos aqui, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer e encorajar a tua igreja com esta palavra. Nos ajude, Senhor. Penetre nos labirintos escuros da nossa alma, Senhor, com a luz da tua palavra. Limpe, Senhor, com o poder da tua palavra. Nos ajude nesta hora, Senhor. Faz uma grande obra no meio do teu povo neste lugar. Faz uma obra de restauração. Faz uma obra de transformação. Faz uma obra de libertação. Faça uma obra de cura nesta manhã, neste lugar, Senhor. Que nós venhamos nos render à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.